Jesus. Não só a você que está aqui no templo da nossa amada Igreja Presbiteriana do Pirangi, mas você que está em casa e que a partir de agora estará conosco nesta transmissão, ouvindo a palavra de Deus, que Deus possa estar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Conforme já foi anunciado, nós vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens expositivas. Como os irmãos sabem, nós temos a prática na nossa igreja de pregar expositivamente a palavra de Deus, verso por verso, livros inteiros da Bíblia. E concluímos no culto da tarde a exposição da carta de Paulo aos Filipenses, e agora nós vamos estar iniciando uma nova série, desta feita no livro dos Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão. E eu convido você para abrir então a sua Bíblia no livro dos Cânticos de Salomão, e nós vamos ler a palavra do Senhor e daremos início assim a essa nova série de exposições bíblicas, esperando em Deus que o Espírito Santo de Deus, que inspirou esse texto, possa estar abençoando as nossas vidas. Nesta série, eu vou estar usando a King James atualizada. É uma nova versão que eu estou lendo. Eu ganhei de presente essa Bíblia, olha, uma Bíblia muito bonita. E eu gostei da sonoridade do texto, principalmente aqui no texto de Cantares. É muito bonito a forma como foi traduzido, como foi trabalhado o texto de Cantares aqui na King James atualizada. Então, para aqueles que estão acompanhando a transmissão, vai aparecer aí o texto. A grande maioria dos irmãos aqui tem a NVI, a Nova Almeida, mas não muda muita coisa, às vezes é uma palavra ou outra, mas o sentido, o significado do texto é o mesmo, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, no Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo, e o tema da nossa mensagem hoje é uma introdução ao Cântico dos Cânticos de Salomão. Hoje nós vamos ficar apenas com a introdução do livro. É importante fazer uma introdução, entender o que é o livro, como interpretar o livro, qual a importância do livro para a nossa vida, e a partir daí nós estaremos, domingo após domingo, pelo menos serão aí 8 domingos, onde nós estaremos meditando no texto de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Então diz assim a palavra de Deus, Cântico dos Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Eis o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Eis o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Curva a sua fronte, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos agracie com a sua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio, pela honra que o Senhor nos concede nesta tarde, de estarmos aqui reunidos como igreja, como povo do Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade, mas também para ouvir a Tua voz a partir da exposição da Tua palavra. Senhor, que esta nova série, que estas mensagens que serão ministradas no Cântico dos Cânticos, elas possam estar transformando a nossa vida, elas possam estar abençoando, ó Deus, a nossa vida, a nossa família, os nossos relacionamentos, elas possam estar nos levando para mais perto do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos edifique a partir da exposição da Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha
e Redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa considerar o texto sagrado. Eu tenho certeza que você gosta de ler, de ouvir e principalmente de viver uma linda história de amor. Quem é que não gosta? Quem é que não se encanta com uma linda história de amor? Não é por acaso que os livros poéticos, principalmente a literatura romanceada, os romances, fazem tanto sucesso nos nossos dias ainda. Porque nós gostamos não só de ler, como eu disse, mas de ouvir e, sobretudo, de viver uma linda história de amor. É bom quando você é o personagem, quando você está vivendo uma linda história de amor. Esta semana, preparando-me para expor o livro do Cântico dos Cânticos, eu tive o privilégio de ouvir uma linda história de amor. E essa linda história de amor é de uma ovelhinha do rebanho que Papai do Céu me deu, que tem apenas 9 anos de idade. E que junto com seus pais, eu fui pegá-la na escola e quando ela entrou no carro, começamos a conversar e daqui a pouco ela tocou no assunto da sua linda história de amor. Tem um coleguinha da escola que ela apaixonou-se por ele e que mexe com o coração dela, principalmente porque os olhos dele são azuis. É o príncipe encantado da vida dela. O problema é convencer o pai, porque o pai disse que ia fazer uma torre muito alta, colocar ela lá e não ia deixar esse príncipe chegar perto. E ela disse que chamava a polícia para o pai, fazia tanta coisa, mas que o pai não iria impedir, jamais impedir. E ela foi o caminho todo falando das qualidades do seu príncipe. Ele é educado, ele é bonito, tem os olhos azuis, ele é estudioso. E eu fui puxando, porque eu ia pregar sobre cantares, eu disse, olha aqui a introdução do livro. E ela fez uma proposta interessante, que o pai iria deixar, quando ela completar os 30 anos, que é quando o pai mais ou menos quer deixar ela namorar, que quando completasse essa idade, aí sim ela iria casar com o seu príncipe encantado. Até porque ele chegou para ela, o menino, e pediu ela em casamento. Então a coisa está acertada já. É uma história infantil, mas é uma linda história de amor. Quem dera que todos os relacionamentos começassem assim e continuassem assim. Onde nós nos amamos, onde nós reconhecemos a beleza do outro, onde nós valorizamos o cônjuge, aquele que Deus colocou na nossa vida. Pois bem, Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é uma linda história de amor. E é uma história de amor que está na Bíblia. E está na Bíblia para nos ensinar princípios, para nos ensinar, à luz da vontade de Deus, como é e como deve ser uma história de amor. Nós estamos diante do maior romance da história. A história de amor entre Salomão e a Sulamita. É um cântico de amor, é um poema de amor, é o maior romance da história. Algumas coisas precisam ser ditas, meus irmãos, para que a gente possa compreender esse texto. Em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que nós precisamos interpretar esse texto da forma
correta. Nós precisamos ter cuidado com a interpretação desse texto. Ao longo da história da igreja, muitas linhas de interpretação foram criadas para explicar o Cântico dos Cânticos. A primeira linha de interpretação é aquela linha chamada alegórica. Essa linha, por exemplo, é a linha dos pais da igreja e da grande maioria dos pregadores quando vão falar sobre cantares, ou Cântico dos Cânticos. Qual o problema da interpretação alegórica? É que a interpretação alegórica, ela despreza o sentido primário, o objetivo principal do autor. Ela não leva em consideração o contexto gramático, histórico, circunstancial. Ela busca um sentido mais profundo no texto. Então, para o intérprete alegórico, não interessa se aquela história é verídica ou não, ele não se preocupa com essas circunstâncias, ele se preocupa com o sentido que está por trás do texto, ou o sentido mais profundo do texto. Na verdade, ele dá um sentido ao texto que não está ali, que não era a intenção do autor. E isso faz, meus irmãos, com que muitos intérpretes olhem para Cantares, que é um poema, que é um romance, que é uma linda história de amor de Salomão e a Sulamita, de um jovem e uma jovem, e olham para esse texto, que em muitos momentos é um poema sensual e até erótico, olham para esse texto e dizem o seguinte: esse texto está falando do relacionamento de Deus com Israel, ou de Cristo e a igreja, ponto. E aí eles vão interpretar de forma alegórica todos os versículos de Cantares, aplicando para essa visão. Deus e Israel, Cristo e a igreja, e eles vão dizer que esse livro é um livro espiritual. Com certeza você já viu essa linha de pensamento. Esse livro é um livro espiritual. Precisamos olhar para ele como um livro espiritual. E aí espiritualiza-se tudo. Despreza-se o contexto gramático, histórico, cultural, a realidade do poema, e aplica-se espiritualmente, buscando um sentido mais profundo do que aquele que está claro no texto, que é o relacionamento entre um jovem e uma jovem, entre um casal que estão apaixonados e que se amam. É preciso a gente ter cuidado com essa linha de interpretação alegórica, e talvez um dos primeiros a interpretar o texto dessa forma foi Orígenes, que escreveu inclusive um comentário e alguns sermões sobre o livro de Cantares. Por que essa interpretação é complicada? Como eu disse, ela despreza o sentido original, o contexto, e dá ao texto um sentido que o autor, que o Espírito Santo, com certeza não quis dar quando inspirou o texto. Para os irmãos terem uma ideia do absurdo da interpretação alegórica, é que alguns, querendo interpretar cada versículo espiritualmente, em alguns versículos, quando fala, por exemplo, dos seios da Sulamita, que Salomão vai descrever aqui de forma poética, chamando a atenção para os seus lábios, para as suas coxas, para os seus seios. Então, aqueles que interpretam alegoricamente chegam ao absurdo de dizer que os dois seios significam o batismo e a Santa Ceia. Você já pensou que coisa? Então, nós devemos fugir dessa interpretação alegórica, espiritual, dessa interpretação que não está no texto, não é o propósito do texto. Como eu disse,
nós estamos diante de um poema de amor, de um romance, que foi inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas que está falando do relacionamento de um homem e de uma mulher. A segunda linha de interpretação é uma linha mais literal e natural. Alguns teólogos vão dizer, nós temos que desprezar a interpretação alegórica e nós temos que ver o texto de Cântico dos Cânticos simplesmente como um romance, como um poema, como uma obra que está retratando o amor de um casal. Nada mais. Então, olha para o texto de forma fria, simplesmente como um texto que está falando do amor conjugal, e ponto. E esses teólogos têm um fundamento. A questão deles é o seguinte: Deus se preocupa com o ser humano como um todo. Quando Deus criou a mim e você, Deus se preocupa conosco de forma integral, como um todo. Deus se preocupa com cada uma das nossas necessidades. Isso significa dizer que Deus também se preocupa com a nossa sexualidade. E se Deus se preocupa com a nossa sexualidade, não é por acaso que Deus preservou nas Escrituras Sagradas um livro que fala sobre sexualidade. Um livro que chama a atenção para o relacionamento sexual de um casal. A gente vai ver aqui, quando você lê os poemas, quando você lê os textos, tem coisa aqui que talvez tem que tirar os meninos da sala, principalmente se for traduzir literalmente o que está no hebraico. Se for traduzir literalmente o que está no hebraico, até a irmã casada há 30 anos vai ficar vermelha aqui. Então essas pessoas dizem, Deus se importa com você por inteiro. E por causa disso, Deus permitiu que na Bíblia nós tivéssemos um livro que trata sobre amor, sobre sexualidade, sobre essa cumplicidade que tem que existir entre um casal. Porém, eles param aí. Eles param aí. Existe uma terceira linha, que é a linha que nós vamos seguir aqui, que é a linha tipológica. Que linha é essa? De acordo com essa linha, o texto ele tem um único sentido. Nós estamos diante de um poema romântico, de uma história de amor, de algo que aconteceu entre Salomão e a Sulamita. Está sendo retratado aqui a paixão desse casal. Então esse texto para nós, apesar de ser um texto poético, de ser um romance, está retratando uma história real, uma linda história de amor. Está falando sim de sexo, de amor, de paixão, de desejo um pelo outro. E nós não fugimos disso. Nós não desprezamos isso. Nós que somos reformados, nós que olhamos para a Bíblia como palavra de Deus, nós interpretamos a Bíblia dentro do seu contexto gramático, histórico. Gramaticalmente, nós estamos diante de uma poesia, e eu tenho que ler como poesia. E eu tenho que ler também do ponto de vista histórico, levando em consideração esse texto no seu aspecto histórico, cultural, vivencial. Porém, após entendermos o texto do ponto de vista gramático, histórico, cultural, dentro do seu contexto legítimo, de acordo com o propósito primário, principal que o autor quis dar, aí as aplicações do texto eu posso fazer não só para a minha vida enquanto casal, mas também para a minha vida enquanto igreja
e o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia coloca em vários momentos que o relacionamento de Cristo e a igreja pode sim ser exemplificado como relacionamento de marido e mulher, de um casal. Paulo vai usar essa imagem, essa metáfora na carta aos Efésios. Então, eu posso sim olhar para Cântico dos Cânticos dentro do seu ambiente histórico-cultural, interpretá-lo de acordo com a visão que o autor quis dar, e nas aplicações eu posso dizer que podemos extrair daqui princípios, regras, mandamentos, podemos extrair daqui lições que vão balizar o nosso relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já que nós somos a noiva e Ele é o noivo. Já que nós somos a igreja amada por Ele e que deve amar a Ele. Então, quando nós olhamos para o livro de Cantares, por esses dois viés, Cantares começa a fazer sentido e abençoar a nossa vida de uma forma toda especial. Não vamos alegorizar o livro como um todo. Alegoria não. Porque a alegoria é dar ao texto um sentido que o texto não tem. É procurar um sentido mais profundo que não está ali. Também não vamos tratar o texto de uma forma pura e simplesmente literal, natural ou até mesmo carnal. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos olhar o texto, interpretá-lo da forma correta, entender cada poema e aplicar esses poemas para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com Cristo como igreja do Senhor e também para o nosso namoro, para o nosso noivado, para o nosso casamento. É essa linha que nós vamos seguir. E o cuidado que nós precisamos ter, meus irmãos, é aquilo que Matthew Henry, no seu comentário, ele diz, e que é muito interessante, e que nos faz tremer nas bases. Ele diz que, quando nós vamos expor o Cântico dos Cânticos, como pregadores do Evangelho, nós precisamos ter muito cuidado para não estar acendendo o fogo da lascívia no coração das pessoas com as brasas do altar do Senhor. Cântico dos Cânticos não foi dado para ser pregado de forma vulgar, como muitas vezes nós vemos pastores pregando. Cântico dos Cânticos não foi dado para ser exposto como se fosse um livro pornográfico e usar o texto como uma brincadeira erótica na casa de Deus. Cântico dos Cânticos não foi dado para despertar em nós desejos lascivos ou imagens pornográficas. Cântico dos Cânticos nos foi dado para celebrar o amor real, o amor em sua expressão mais bela, sublime e espiritual, porque é o amor que vem de Deus. É um amor legítimo, sim, o amor de Deus, que vai ser expresso da forma mais bonita, mais bela, mas a gente não pode olhar para esse livro com um olhar carnal. Alguém disse que você vai medir se o seu cristianismo é de fato bíblico e espiritual, dependendo da maneira como você lê Cantares, como você lê o Cântico dos Cânticos. Se você ler o Cântico dos Cânticos e a sua mente só vê aqui sexo ou erotismo ou até mesmo pornografia, é porque você está precisando chegar mais perto de Deus. Porque aqui tem sexo sim, e sexo na sua expressão mais bela, mas aqui tem uma revelação de um amor verdadeiro
que quando é aplicado para o amor de Cristo e a igreja, ou da igreja para com Cristo, começa a fazer todo sentido na nossa vida. Eu confesso a você, meus irmãos, que lendo Cantares e começando a entender o Cântico dos Cânticos, eu senti desejo de orar mais e de amar mais o meu Senhor, de ser mais crente, de ler mais a Bíblia, de estar mais na presença de Deus. Também senti desejo de expressar mais amor para com a minha esposa, de ser mais romântico para com a minha esposa, porque, como eu disse, o texto tem esses dois propósitos. Ele tanto vai nos fazer amar o nosso cônjuge, como vai nos fazer viver uma vida na presença de Deus, com um amor mais profundo pelo nosso Deus. Então, essas são as 3 linhas de interpretação do livro de Cântico dos Cânticos, e que nós vamos seguir a interpretação tipológica, que reconhece o sentido original e que aplica, após reconhecer o sentido original e trabalhar o sentido original, aplica esse sentido para o relacionamento de Deus com Israel, de Cristo com a igreja, ou de Cristo para com cada um de nós individualmente e vice-versa. É interessante que, quando a gente olha para o Cântico dos Cânticos, no contexto de Israel, alguém só podia ler o Cântico dos Cânticos após os 30 anos de idade, porque diziam que é quando você está alcançando a maturidade, é que você deveria ler esse romance, até porque os rabinos interpretavam falando do relacionamento de Israel e Jeová. Olha aí o texto, e vamos tirar daqui 3 pontos, e nós vamos explicar e depois aplicar para a nossa vida. O texto começa dizendo assim: eis o cântico dos cânticos. Aí na versão aqui King James atualizada, eles resolveram explicar. Se você tem aí só a versão atualizada ou corrigida, ou a Nova Almeida, está simplesmente Cântico dos Cânticos de Salomão, não é isso? Aqui na King James atualizada, eles resolveram explicar o texto. E é interessante, porque diz assim: eis o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. 3 coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, que o texto está falando da essência ou da natureza desse livro. O que é esse livro que temos diante de nós para essa série de exposições? Em primeiro lugar, é um cântico. É um cântico, é uma poesia, é uma música, é um romance que foi composto por um jovem apaixonado. E aqui, meus irmãos, a gente começa a enfrentar algumas dificuldades, porque muitos pastores não pregam no Cântico dos Cânticos, porque além de ser um livro poético, um cântico, ele tem algumas dificuldades, não só na sua interpretação, como na visão que se tem do enredo como um todo. Por exemplo, o que é esse cântico? Qual é o seu enredo? Quando a gente olha para o texto, você vê aqui no texto um jovem e uma jovem que estão apaixonados, enamorados, que fazem declaração de amor mutuamente. Tem também aqui algumas moças que formam um coral, e esse coral vai estar presente em vários momentos do texto. E tem também aqui o irmão da moça, da jovem, ou os irmãos. Esses são os personagens. A grande questão é, esse livro está falando de quem? Tradicionalmente, nós entendemos, e até o primeiro versículo vai colocar isso, e em outros textos ao longo do livro de Cantares,
que esse cântico, ele está falando de Salomão e da Sulamita. Porém, ao longo da história da igreja, surgiu algumas linhas de interpretação que divergem disso. Por exemplo, surgiu uma linha que dizia o seguinte, que esse cântico aqui, ele foi composto por um casal de pastores camponeses, tanto o jovem era pastor, como a menina era pastora, e eles estão retratando aqui a sua linda história de amor, e estão falando isso numa linguagem da realeza. Estão usando aqui a linguagem da realeza. Para ela, ele é um príncipe, ele é um rei, ele é alguém belíssimo, e para ele, a sua menina, aquela jovem que ele é apaixonado por ela, é uma princesa, é uma rainha, é a mais bela dentre as mulheres, e aí eles escrevem a sua linda história de amor de forma poética e trabalham isso com linguagem da realeza. Daí passou para a história como se fosse Salomão e a Sulamita, mas era um simples casal camponês, gente simples, gente da roça. A segunda linha é que nós temos aqui um triângulo amoroso. Por quê? Porque se você olhar esse cântico com mais vagar, você vai ver que ela se refere ao jovem como um pastor. E Salomão não é um pastor. Salomão é um rei. Salomão não cuidava de ovelhas. O pai dele sim, mas ele não. Então alguns olham para esse livro da seguinte forma. O que nós temos aqui é que essa jovem, ela tinha um rapaz que era o amor da sua vida, que também era pobre como ela, era do campo como ela, e de repente Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua riqueza, ele conhece essa jovem, uma morena queimada do sol. Ele um dia, visitando ali os campos, ele viu essa jovem, se apaixonou por ela, e ele começa a tentar roubar o coração dessa jovem, só que essa jovem, ela é apaixonada por outro homem, por um rapaz, que era simples como ela. A terceira linha é aquela que diz que o texto está falando sim de Salomão, e que a questão é que Salomão, um dia, ele foi visitar os campos. Chegando ali, ele foi visitar como um pastor, como um homem simples. Chegando naqueles campos, ele viu essa jovem, bonita, belíssima, se apaixona por ela, e depois ele vem vestido, ele vem todo ornado como rei, para buscar essa jovem e casar com essa jovem. E aqui eles vão retratar essa linda história de amor. É essa linha que nós seguimos. Nós não seguimos a linha da teoria do pastor, que Salomão está entrando aqui como querendo tomar a sulamita dele, nem naquela linha simplesmente que é um romance de um casal simples do campo, e que está sendo atribuída aqui a linguagem da realeza e usando o nome do rei simplesmente como um aspecto linguístico ou ornando a peça do livro. Nós cremos que aqui trata de uma história real, que aconteceu de fato e que retrata Salomão e a Sulamita. Tem várias cenas do texto que vai mostrar para nós essa realidade. Mas o que é o livro? É um cântico. É uma poesia. E como poesia, nós não podemos interpretá-la literalmente. Nós temos que respeitar a licença poética, nós temos que respeitar a linguagem poética. Tudo aqui está banhado de significado, de simbolismo.
Então você tem que olhar esse texto como um texto poético, é um cântico, é uma poesia. Mas a segunda coisa que esse texto diz para nós é o seguinte: eis o cântico, a poesia. Mas diz assim, o cântico dos cânticos. Em hebraico é Shir HaShirim. A ideia é que temos aqui diante de nós, e por isso que a King James atualizada colocou assim: eis o cântico dos cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Porque a expressão Shir HaShirim, cântico dos cânticos, a ideia é o maior, o mais belo dos cânticos. O que é que o texto está dizendo para nós? É que o que temos diante de nós é o maior cântico, o mais belo, o mais gracioso cântico que Salomão escreveu na sua vida. É o mais belo, ou a mais bela canção de amor composta por Salomão. E por que que o texto tem esse significado? Porque Salomão não compôs só esse cântico. Se você olhar lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 30 até o 33, você vai ver mostrando ali a sabedoria de Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E Salomão, ele diz o texto da palavra de Deus, que ele dava aula de botânica, de zoologia, de geografia. Salomão conhecia todas as ciências. Mas fora isso, Salomão era um grande compositor. E diz lá o texto de 1 Reis 4:32, que Salomão não só ele fez mais de 3.000 provérbios, mas também ele compôs 1.005 cânticos, 1.005 poemas, músicas. Só que dos 1.005 poemas que Salomão compôs, esse aqui é o maior, é o mais belo, é a mais bela canção de amor que Salomão compôs. Ele havia feito 1.005 canções, mas nenhuma delas chega perto do cântico dos cânticos que temos diante de nós para a nossa exposição. É por isso que o texto começa dizendo assim: eis o cântico dos cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Aqui é a mais bela. Imagina aí, meus irmãos. Salomão tinha experiência em composição. Salomão faz 1.005 cânticos, mas esse aqui é o mais belo cântico que Salomão escreveu. Só isso, meus irmãos, já deve nos fazer ter vontade de estudar, de meditar, de refletir, de se aprofundar nesse texto. Porque nós estamos diante da maior composição literária de Salomão. Mas a outra coisa que esse texto diz para nós é que ele foi composto por Salomão. Eis o cântico dos cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Nós que cremos na Bíblia, nós cremos que foi Salomão que escreveu esse texto. E nós temos evidências no próprio livro, e na história nós vemos muitos autores e intérpretes defendendo a autoria de Salomão. Eu fiquei pasmo com a segunda versão da Bíblia de Genebra, porque na introdução do livro coloca lá como que o autor fosse desconhecido. E às vezes, meus irmãos, isso é um cheiro de liberalismo adentrando as nossas igrejas. Porque se o texto bíblico está dizendo que foi Salomão, nós precisamos nos submetermos à palavra de Deus. Se a palavra de Deus está dizendo que foi Salomão que compôs, foi Salomão que compôs.
Só que nós podemos provar isso de forma muito clara no texto. Lembra que eu falei que 1 Reis 4:32 mostra a sabedoria de Salomão, e que Salomão dava aula de botânica, de zoologia, que Salomão tinha conhecimentos geográficos, que Salomão excedia a todos da sua época em conhecimento? Pois bem, quando nós lemos o livro de Cantares e nós vemos aqui essa canção de amor, nós vemos que o autor deste livro, ele tinha um conhecimento muito profundo de plantas, de animais, da geografia da Palestina. Ele fala aqui, meus irmãos, de forma muito clara, detalhada, sobre vários animais e também sobre cidades, sobre regiões do Israel. Ele dá aqui aula. Existem relatos aqui no texto que só um homem como Salomão, para conhecer tudo aquilo que foi colocado aqui nestas poesias. Então, sendo Salomão aquele que escreveu o texto, os teólogos entendem que ele escreveu por volta do século X antes de Cristo, e que Salomão escreveu no período de glória do seu reino, quando o povo de Israel, a nação de Israel ainda estava unida, era um reino só, e por isso que ele vai fazer referência aqui a cidades, a regiões que depois englobam os dois reinos de Israel. Mas eu quero concluir essa exposição com algumas aplicações práticas para a nossa vida, ainda à luz desse texto. E semana que vem nós vamos ver o primeiro poema, porque esse livro ele é dividido em 7 poemas. O primeiro é aqui no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7. É a primeira cena. São 7 cenas que retratam esse amor, essa história de amor, esse romance do casal. Mas eu queria concluir essa introdução chamando a sua atenção para alguns pontos e fazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, qual é o tema do Cântico dos Cânticos? O tema do Cântico dos Cânticos é o amor. O amor em sua expressão mais bela, excelente e, sobretudo, espiritual. Aqui está falando do amor romântico, do amor entre um homem e uma mulher, entre um jovem e uma jovem, entre um rapaz e uma moça. E isso mostra para nós que o amor é, sim, uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Agora, o que é interessante, meus irmãos, é que esse amor que está sendo revelado aqui, ele está sendo revelado nessa perspectiva divina e mostra para nós como deve ser encarado essa questão do amor nos nossos dias. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vê aqui um casal apaixonado. Você vê aqui um casal que realmente se ama. Mas você vai ver no livro de Cantares, pelo menos 6 ou 7 vezes, a Sulamita dizendo assim: não desperte o amor, se ele não pode ser correspondido, se ainda não é a hora, se ainda não é o momento. E quando ela fala isso, ela está falando da intimidade sexual. Cântico dos Cânticos vai ensinar para nós que o amor é de Deus, que o amor é um presente, é uma dádiva de Deus, mas que esse amor, para ser expresso na sexualidade, ele precisa ser feito com responsabilidade e dentro do contexto do casamento. Você vai ver a primeira cena, é a cena onde os dois estão enamorados.
onde os dois estão apaixonados, fazendo declarações belíssimas um para o outro. Mas ela vai fazer a ressalva: ó filhas de Jerusalém, não despertem o amor. Não despertem o amor, se ainda não é chegado a hora. Então isso vai mostrar para nós, meus irmãos, que essa ideia de amor que nós temos hoje, de liberar geral, não está na Bíblia, nem mesmo no livro de Cantares, como alguns podem imaginar. O amor verdadeiro, ele é responsável. O amor verdadeiro, ele tem compromisso um com o outro. O amor verdadeiro, o amor, quando é esse amor de Deus, ele tem de fato balizas seguras. Ele não é feito de forma irresponsável. A sexualidade é uma dádiva de Deus. O sexo é uma bênção, meu irmão. O sexo é uma bênção desfrutado dentro do casamento. Dentro do casamento, o sexo é uma bênção. E você vai ver aqui Salomão e a Sulamita, após o casamento, que é a terceira cena, eles vão retratar a relação sexual deles. Eles vão retratar aquela noite maravilhosa que eles tiveram. A ponto dela dizer: eu estou sem forças, tragam-me maçãs, tragam-me alimento para recobrar as minhas forças. Mas ela estava se deliciando naquela relação sexual. Mas foi feito da forma correta, dentro de uma união que foi aprovada diante de Deus. É interessante que Cântico dos Cânticos não usa o nome de Deus. Você já parou para pensar isso? Em nenhum momento no livro do Cântico dos Cânticos você vê o nome de Deus, mas você vê aqui os princípios de Deus sendo expostos. Você vê o casal desejando um ao outro, você vê eles assumindo o compromisso, o noivado, você vê eles consumando o casamento, eles tendo relação, e isso mostra que eles viviam os princípios de Deus na sua relação. E quando nós vivemos o amor na perspectiva correta, biblicamente, nós somos felizes. Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar para vocês. Esse texto fala sobre amor, mas não qualquer tipo de amor. Não esse amor que tem sido pregado por aí, um amor irresponsável, mas um amor que é vivido de forma responsável, na presença de Deus, para a glória de Deus, para a satisfação um do outro, mas que não é tratado de qualquer maneira. Segunda coisa, é que esse texto vai mostrar para nós, quando a gente olha para o que ele está dizendo aqui, vai mostrar para nós que é possível sim, que duas pessoas se amem, sejam fiéis um ao outro e vivam uma relação conjugal que de fato glorifica o nome de Deus. É possível sim amar alguém de verdade. Infelizmente nós estamos vivendo um período em que não se confia mais. Se faz uma festa de casamento na igreja, gasta-se muito dinheiro. 30, 40, 50 mil reais. É toda uma estrutura. Para muitas vezes, com 2, 3 meses, acabou. E a questão não é que acabou, a questão é que nunca existiu. Porque quando existe o verdadeiro amor, é como esse aqui. Quando duas pessoas se amam de verdade, e veja que a Sulamita, ela se apaixona por Salomão, não por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Nós vamos aprender isso aqui quando a gente começar a ver o cântico, e quando nós aplicarmos isso para a nossa relação com Cristo, aí é que vai ficar bela a coisa. Mas veja
Esse rapaz foi naqueles campos como um pastor, como uma pessoa simples, e a jovem se apaixonou por ele. Depois, quando ele vem na sua liteira, quando ele vem naquela poltrona linda, carregada pelos escravos, toda acolchoada, quando ele vem vestido de rei, é que ela descobre que ele é o rei. Mas aquela jovem se apaixonou por aquele rapaz, não por causa daquilo que ele tinha, mas por aquilo que ele era. Por aquilo que ele era. Esse é o verdadeiro amor. Cuidado quando você está amando alguém por causa de alguma coisa que aquela pessoa possa lhe oferecer materialmente. Que infelizmente é o que acontece hoje. Você tem que amar alguém por aquilo que ele é, não por aquilo que ele tem. Não é porque ele é rei, mas é porque ele é o amor da sua vida. E talvez esteja aqui, meus irmãos, a causa de muitos fracassos nos casamentos dos dias atuais. É que se casa com interesses outros, e não com interesse legítimo de realmente amar a outra pessoa, se doar para outra pessoa, viver em função da outra pessoa, não pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Essa jovem olha para esse rapaz e ela vê nele, não no que ele tem, ela vê nele beleza, formosura, ela vê nele o amor da sua vida. Cuidado, viu? Se ao invés de você estar vendo a pessoa, você está vendo o que ela tem a lhe oferecer. Porque aí é questão de tempo para o casamento acabar. Aqui não. Aqui é amor de verdade. Aqui é um amor de duas pessoas simples. É claro que o outro era o rei, mas essa jovem é simples. E ela não está namorando com ele, porque ele é simplesmente o rei. Cântico dos Cânticos vai nos ensinar o que é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro que nós devemos ter para com o nosso cônjuge, o amor verdadeiro que nós devemos ter para com Deus, para com o nosso Senhor. Nós amamos ao nosso Senhor Jesus Cristo, não por aquilo que Ele pode nos dar, nos oferecer, mas nós amamos por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas eu queria concluir exatamente com essa expressão que diz o texto aqui. Cântico dos Cânticos de Salomão. Um rabino judeu chamado Aquiba, ele disse assim: feliz o dia em que Deus deu para Israel o Cântico dos Cânticos. Porque assim como existe o lugar santo e o lugar santíssimo, existe o cântico e o cântico dos cânticos. O que ele quer dizer? Quando nós olhamos para a língua hebraica, o hebraico não tem superlativo. Então, quando se queria dar um destaque superlativo para alguma coisa, você repetia a palavra. Então, algo que é santíssimo, então se dizia santo, santo, santo. Ou o santo dos santos. É o lugar santíssimo. Então aqui, meus irmãos, esse cântico, ele está sendo colocado exatamente nesse modo superlativo para mostrar que é o maior dos cânticos, porque fala sobre o maior dos assuntos, que é o amor. Que é o amor. Não existe tema, não existe assunto maior, mais importante, mais relevante para a nossa vida do que o amor. Por isso que aqui é o cântico dos cânticos. Por isso que aqui está sendo colocado nesse modo superlativo. Tinha um lugar santo, tem um lugar santíssimo. Tinha o sábado comum e tinha o sábado dos sábados. Existe o rei, mas existe o rei dos reis. O Senhor, mas o Senhor dos senhores. Aqui é o cântico dos cânticos, porque fala
exatamente do amor verdadeiro, do amor que vem de Deus, do amor que é expresso para a glória de Deus. Então eu espero em Deus que nós possamos, meus irmãos, à medida que formos lendo esse texto, meditando nesse texto, nos aprofundando nele, nós possamos extrair daqui lições para a nossa vida, enquanto casais, enquanto namorados, noivos e também como igreja do Senhor Jesus. Que nós possamos aprender aqui o que é o amor, o verdadeiro amor, o amor em sua expressão mais bela, sublime e, sobretudo, espiritual. Eis o Cântico dos Cânticos de Salomão, a mais bela canção de amor. E eu espero que essa canção de amor esteja mudando a minha vida, a sua vida, a nossa vida para melhor, em nome de Jesus. Vamos orar?